A gente sabe que o Covid-19, na verdade, é uma doença, né? Surgiu uma pneumonia na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, né? Foi a primeira aparição, e essa pneumonia era provocada por um vírus chamado SARS-CoV-2, né? Que gera essa pneumonia que a gente chama, então, de Covid-19. Bom, esse novo vírus, ele foi denominado dessa forma porque existem outros coronavírus, tá? Existem cerca de 40 coronavírus e 7 deles vão infectar os seres humanos. 3 causam doenças severas, né? O SARS-CoV, que é o que causa a síndrome respiratória aguda severa, que surgiu em 2003, se eu não me engano. O MERS, que causa a síndrome respiratória aguda do Mediterrâneo. E agora a gente tem o SARS-CoV-2, tá? Então, para a gente ter uma ideia do que é esse vírus, quando eu comecei a ler artigos sobre isso, eu vi que no dia 11 de março tinham acontecido 121 mil casos, tá, Aqui eu não sei se vocês conseguem ver. Alguém pode me responder se vocês conseguem ver o gráfico? Tá abrindo. Vai aparecer aqui? Tá abrindo. Tá. Então vai aparecer para vocês. Bom, então até o dia 11 de março, a gente tinha 121.564 casos, tá? E 4.373 mortes. Quando eu comecei a estudar para essa apresentação de vocês, eu tinha um total de 3.588.000 casos. Isso foi no dia 6 de maio. E 247 mil mortes. Foi um aumento em 2 meses de 30 vezes, 29 vezes e meia, tá? Eu coloquei aqui um hiperlink, que é o... Só que, infelizmente, ele abre o Internet Explorer, né? Que demora um pouquinho. Professora. E ele mostra exatamente o número de casos, tá? O gráfico ainda não abriu, não, tá bom? O gráfico não abriu. Está me ouvindo? Agora. E não carregou. Ah, então tá bom. É um gráfico que aparece em tempo real. Quando ele carregar, eu aviso. Ele aparece em tempo real. Um número de... Vamos fazer o seguinte. Eu sei que vou fazer. Ele vai aparecer para vocês. De casos que a gente tem de Covid, tá? Eu vou abrir ele para vocês depois, porque não está rolando, mas aí depois eu mostro. Em tempo real aparece, e aí hoje, no dia de hoje, a gente tem cerca de quase 5 milhões de casos, tá? Então a gente tem um aumento muito grande desses casos numa velocidade inimaginável, tá? Então a gente sabe que esse vírus ele se propaga muito rápido, e esse é o principal problema dele, é essa propagação desenfreada, tá? E aí se rolou uma discussão, acontece uma discussão onde as pessoas estão querendo saber se esse vírus é de origem animal, se ele é sintético, se ele foi criado por uma guerra biológica, se foi o Trump que criou, se foi a China que criou, enfim, né? Existem diversas teorias e a gente não sabe explicar exatamente de onde veio esse vírus. O que a gente sabe sobre esse vírus, tá? Bom, o vírus, ele vai se ligar a um receptor no nosso corpo, tá? Da ECA2. E esse vírus, ao se ligar na ECA2, ele tem estruturas bioquímicas que mostram que ele possui um ligante de alta afinidade, tá? Ele é um ligante de alta afinidade por esse receptor lá da ECA2 que tem no nosso organismo. No entanto, essa afinidade, ela não é perfeita. O modelo computacional, eles viram que essa afinidade ela não era perfeita. Se você fosse desenhar um vírus para se ligar num receptor, ele teria uma interação melhor do que existe, tá? Então, eles acreditam que isso tenha sido definido por uma seleção natural mesmo. Entretanto, essa estrutura genética do vírus não tem nada a ver com coisas que já existem, como, por exemplo, o primeiro SARS, tá? A estrutura genética dele é completamente diferente. Então, as duas principais hipóteses para o desenvolvimento desse vírus seria que a gente teve uma modificação de um vírus num animal e ele passou para um ser humano, ou que um ser humano contraiu o vírus que não é o SARS-CoV-2, mas que ele teve uma transformação, uma mutação e deu origem
a esse vírus que a gente está conhecendo agora no ano de 2020, tá? E aí, como que acontece o ciclo, tá, desse vírus? Eu falei para vocês ECA2, né? Vocês já devem ter procurado saber, e etc., da onde surgiu essa história de ECA2. Vocês conhecem a ECA, a maioria dos alunos viu, quem já fez farmacologia comigo já ouviu falar da ECA, e a ECA, a enzima conversora de angiotensina, é exatamente aquela que vocês viram na aula de farmacologia, que participa da cascata renina, angiotensina, aldosterona, certo? Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a ECA2, o que ela faz, né? A ECA2, ela é parecida, né? Uma prima da ECA. Ela foi caracterizada no ano de 2000 e ela também vai fazer parte do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Só que em vez de transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 1,9. E essa angiotensina 1,9, ela vai ser metabolizada a angiotensina 1,7, que é um potente vasodilatador essencial para a função miocárdica, tá? Então, essa enzima, ela é muito importante para a regulação da nossa função miocárdica e está lá nos nossos tecidos, ok? E a gente tem receptores para ela em vários tecidos. O que acontece? Esse vírus, né, que tem lá a estruturinha do coronavírus, que vocês já viram por aí, tem sua coroa de espinhos, né? E aí a gente tem a proteína S, que é em forma de espinho, S de spike, tá? E essa estrutura vai se ligar nesse receptor da ECA2, vai, com o auxílio, tá, de serina-proteases, que tem no hospedeiro, vai entrar na célula por meio de um endossomo. Esse endossomo, ele vai, quando entra na célula, a gente tem o desenvolvimento, liberação do RNA, tá, desse vírus. Esse RNA, ele leva à degradação de proteínas, a gente vai ter a proteólise, então, e essa proteólise vai dar origem às proteínas, tá, que vão ativar a RNA polimerase, a levar à síntese de RNA e a estrutura do vírus. Então, esse seria, né, o ciclo viral. Nesse ciclo viral, tá, a gente pode influenciar nesse ciclo de várias formas por meio de fármacos. E aqui nessa figura mesmo, a gente tem exemplos de vários locais onde fármacos poderiam agir, tá? Na serina-protease, na liberação do endossomo, no pH do endossomo, na fusão deste vírus com a membrana celular, durante a formação de proteínas, tá? Durante a proteólise, durante a ativação da RNA polimerase, no encapsulamento do vírus. Então, tem vários locais onde a gente poderia desenvolver fármacos ou usar fármacos que já existem para poder inibir o desenvolvimento desse vírus, tá? Então, o que acontece? O Covid-19, que é a doença do momento, ela é uma doença que tem sintomas bem comuns a outras doenças e sintomas um pouco diferentes. Os sintomas mais comuns, a gente tem a tosse, febre, fadiga, tremores, calafrios, que são sintomas semelhantes a doenças comuns, uma gripe comum, tá? Dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, todos esses fatores, eles são comuns a resfriados, gripes e até dengue, junto com as dores no corpo que esses indivíduos que são cometidos pela doença sentem. Uma das características mais marcantes do Covid, principalmente, é a perda recente de olfato ao paladar, tá? Muitas pessoas que são assintomáticas só demonstraram perceber a perda de paladar ou olfato. Também podem ocorrer congestão nasal, dor de garganta, relatos de diarreia intensa em vários pacientes. A falta de ar, alguns pacientes sentem falta de ar, outros não, os mais graves. Quanto mais grave, geralmente, maior a falta de ar. Reações dermatológicas diversas foram associadas a esses pacientes, vários tipos diferentes de reações dermatológicas. De toda forma, ainda não foi comprovado se essas reações são reações ao COVID ou se são reações aos medicamentos usados para tratar esses indivíduos. Tá? Algumas complicações já são associadas principalmente à doença. E existem várias complicações graves. Então, a síndrome aguda respiratória, no Brasil, a gente chama de síndrome aguda respiratória severa, tá? É grave, mas a tradução literal do inglês seria síndrome respiratória aguda severa, tá? Em português é grave. E a gente pode ter insuficiência renal, AVC, derrame, apendicite, necrose dos membros inferiores, acroisquemia, acrocianose,
mais recentemente, entrou na lista de sintomas da doença, que a gente chama de dedos do Covid. Alguns pacientes apresentam síndrome da coagulação disseminada e também já foi associado em crianças o desenvolvimento de doença de Kawasaki. Nos Estados Unidos, que a gente tem um número muito alto de pessoas com a doença, tá, foi determinado já na verdade, estão tentando determinar uma interação, tá, com a síndrome de Kawasaki. Então, com a síndrome de Kawasaki. Por que esses pacientes têm insuficiência renal, AVC, derrame, apendicite? Por que isso acontece? Tá? Durante a infecção, a gente tem a liberação de de uma cascata de fatores pró-inflamatórios muito grandes, tá? Essa inflamação, ela vai gerar o que a gente chama de tempestade inflamatória, e essa tempestade inflamatória estimula a cascata de coagulação, formando vários microcoágulos. Esses microcoágulos, eles vão dar origem, tá, a toda sorte de problemas associados à microcirculação. A gente não sabe exatamente se são os coágulos, se é a infecção generalizada que vai dar origem a esse tipo de complicação, tá? O AVC, o derrame, o apendicite, a gente não sabe exatamente por quê, mas se vê a associação disso, tá, da coagulação com a inflamação e o desenvolvimento dessas patologias. Uma coisa que foi caracterizada, foi a última coisa a entrar na lista de sintomas, foram os dedos do Covid. O que é esse dedos do Covid, gente? Dedos do Covid é um inchaço, tá, nos dedos da mão, dos pés, principalmente. Eles foram observados principalmente em indivíduos que tinham que eram graves, que estavam internados ou estavam com um respirador e começaram a apresentar sintomas onde a gente chama a circulação dos dedos. Alguns pacientes apresentam os dedos do Covid mesmo sem ter a gravidade, tá, dos casos. E geralmente a pessoa apresenta esses dedos que estão inchados, parece uma queimadura de frio. Aqui a acrocianose, tá? Acro quer dizer dos dedos, dos acrômios, tá? Pode ser esse dedo mais arroxeado ou mais avermelhado. Em algumas pessoas a gente tem necrose do tecido, tá? E aí a pessoa precisa perder o dedo. Tem um caso até de um ator que era da Broadway, dançarino, perdeu a perna. A gente também vai ver eritema pérneo, que tem a ver com frio, tá? É muito comum em regiões frias. Queimaduras, como se fossem queimaduras de frio. Por quê? A gente tem uma baixa circulação do tecido e essa baixa circulação vai fazer com que apareçam essas lesões, essas reações dermatológicas. Algumas delas, como o SDRIF, por exemplo, que é o caso dessa mancha aqui, é uma reação a medicamentos, tá? Ela é conhecidamente associada a medicamentos, mas ela aparece muito e a gente não sabe dizer se é pelo Covid ou se é a reação aos medicamentos também. E aí vamos começar a falar dos fármacos que estão sendo utilizados para tratar essa doença. A gente tem a cloroquina, que é a famosa do momento, né? Não se fala de outro assunto aqui no Brasil. Eu coloquei na apresentação para vocês, do lado do nome do fármaco, tá? O nome fantasia da primeira apresentação desse fármaco, a empresa que produziu e o ano em que ela foi lançada, para vocês terem uma ideia de quanto tempo esses fármacos estão no mercado, quantos estudos esses fármacos já passaram por segurança, toxicidade, etc., para a gente poder entender que não dá para sair por aí tomando qualquer coisa, tá? Bom, a cloroquina, ela foi lançada, foi descoberta e sintetizada em torno de 1934, ela foi lançada pela Bayer em 1934 com o nome de Resortin. E na época da Segunda Guerra, a hidroxicloroquina, que tem uma melhor farmacocinética, farmacodinâmica, tá? Foi lançada em 1955. Hoje em dia ela é vendida com o nome de Plaquenil, fora do Brasil, e no Brasil com o nome de Rilquinol. A Sanofi não foi a empresa que lançou o Plaquenil, mas eu não consegui achar quem foi que lançou. A Sanofi só existe há 5 anos, desde 2005, tá? Mas no momento é ela que vende. E aqui no Brasil é a Axa. Então, a cloroquina, ela foi,
durante muitos anos, o único medicamento que tinha para tratar malária, junto com a quinina. Ela é largamente utilizada no tratamento da malária e de doenças crônicas, como o lúpus eritematoso e a artrite reumatoide. E ela parece agir inibindo a glicosilação de receptores do hospedeiro, processamento proteolítico e a acidificação dos endossomos, tá? E ela também tem uma ação imunomoduladora, diminuindo a resposta à infecção, tá? O que seria positivo no caso de uma infecção disseminada. No tratamento normal, ela é bem tolerada nas doses de tratamento recomendadas e pode causar efeitos adversos que são raros, porém sérios, ok? E aí, o que acontece? Qual o problema, né, dessa coisa, essa loucura toda de querer tomar cloroquina e etc. Qual o problema? Bom, ela pode causar arritmia, é um dos efeitos mais comuns dela, principalmente em doses mais altas, tá? Que é o que pode causar preocupação, porque ela leva a um prolongamento do intervalo QT, que é nada mais do que o tempo que a gente leva para despolarizar e repolarizar o ventrículo. Tá? Além disso, a cloroquina, ela se acumula nos tecidos, tá? Ela é uma base fraca que tende a se acumular nos tecidos, então ela se acumula em tecidos onde a gente tem melanina, então pode gerar retinopatia, miopatia, neuropatia, e por isso ela tem contraindicações bem importantes em pacientes, por exemplo, que têm porfiria. Por que porfiria? Porque a cloroquina, ela se liga no M do sangue e as pessoas que têm porfiria, elas têm um problema exatamente na metabolização da porfirina que forma o grupo N, psoríase e miastenia graves, tá? Porque ela piora o quadro desses indivíduos também. E aí, eu tenho aqui alguns exemplos do que a gente viu sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Eu acho importante frisar para vocês que no momento atual a gente não tem nenhuma 100% verdade, nem 100% mentira, tá? A gente tem vários estudos e tudo isso que eu vou falar para vocês é em cima de estudos recentes que estão sendo feitos. E aí, um dos principais problemas é que a maioria desses estudos está sendo feito às pressas, a gente não tem um estudo definido ali como deveria, ter um protocolo direitinho. A maioria é observacional, ou seja, eu vou lá no hospital, olho os prontuários dos meus... vou tratar os pacientes, os olhos prontuários. Muitas vezes eu pego o prontuário do paciente que já saiu do hospital e olho para ver o que aconteceu, tá? E aí eu reúno dados e faço um trabalho. É isso que tem acontecido, tá? Na maioria dos casos. Então, na verdade, a pessoa observa o que está acontecendo. Ela não monta um estudo, tá? Para comparar aquilo realmente. Então, primeiro, em 13 de fevereiro de 2020, teve uma força-tarefa sul-coreana, tá, que recomendava o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no Covid-19. Esse estudo dessa força-tarefa, ele nunca foi publicado, tá até hoje aí rolando, e estudos posteriores comprovaram que a cloroquina, de fato, in vitro, ela era eficiente contra o coronavírus, né? E aí, em março, uma comissão italiana resolveu reforçar esse coro, e junto com isso, em 20 de março, um grupo de pesquisadores da França, tá, chefiado por um pesquisador muito conhecido, chamado Didier Raoult, eles publicaram um trabalho com 26 pacientes. E dizia que a cloroquina, ela tinha, junto com o tratamento com a azitromicina, ela tinha melhorado esses pacientes. No entanto, esse estudo só tinha 26 pacientes, e ele foi muito criticado. Por quê? Esse estudo não tinha duplo cego, ele não era randomizado. O que é randomizado? É você escolher pacientes aleatoriamente, tá? Você bota a lista de pacientes no programa e ele separa aleatoriamente os pacientes, independente de idade, raça, peso, sexo, aleatório, é completamente aleatório. Nesse caso, não, eles escolheram os pacientes, tá, que iam ser tratados e os que não eram. E do grupo tratado, eles ainda tiraram 6 pessoas, eles omitiram essas 6 pessoas. Tá? Então, dos 26 pacientes, 3 morreram, um foi internado, um saiu do tratamento porque teve efeito colateral, e eles não consideraram isso no estudo. Tá? E se você omite esse tipo de dado, você está desviando os resultados para aquilo que você quer que pareça, né? E aí, no dia 3 de abril, esse mesmo pesquisador fez um novo trabalho com 80 pacientes, e ele mostrou que em 5 dias ele liberava todos os pacientes, só teve uma morte, só que, curiosamente, esses pacientes, 92% deles não era grave. Então,
você espera que esses pacientes melhorem, porque apesar do COVID ele ser uma doença que infecta um grande número de pessoas na população, a mortalidade dele não é tão grande, tá, comparativamente com o número de pessoas que é infectada. Então, se eu tenho pacientes que não são graves, a probabilidade deles morrerem é bem pequena, tá? E aí, fez sua discussão, vários artigos, várias pessoas, vários estudos, e no meio disso tudo, começaram a acontecer vários estudos no mundo, tá? E no dia 14 de maio, saiu um estudo com 1.376 pacientes nos Estados Unidos, e esse estudo não conseguiu encontrar nenhuma diferença significativa entre o grupo tratado com hidroxicloroquina e o grupo não tratado. Além disso, eu tenho outros estudos que corroboram. Hoje mesmo saiu um estudo que foi escrito por uma professora de Harvard, junto com pesquisadores de Zurique, e eles avaliaram 96 mil pacientes. E desses 96 mil pacientes, eles não conseguiram achar uma diferença significativa, tá, no tratamento com cloroquina, azitromicina, associado com cloroquina e etc. Não foi observado nenhuma diferença. No Brasil, a gente estava tentando fazer um estudo, que até então seria o maior estudo de pacientes, se não fosse esses 96 mil pessoas, em que 6 mil pacientes seriam avaliados, com doses de 250, 400 e 600 miligramas por dia. O estudo ele foi suspendido a partir do terceiro dia que os pacientes estavam sendo tratados com as doses de 600 miligramas, porque eles passaram, 11 pacientes faleceram e os outros começaram a ter muitas arritmias. Tá? Então, suspendeu-se esse estudo. Então, hoje, eles estão tentando tirar essa recomendação de usar a cloroquina, porque a única coisa que conseguiram provar é que a chance de uma pessoa ter uma arritmia ou algo mais grave estando no hospital e fazendo um tratamento com altas doses dessa substância é muito maior do que se ela não estivesse tratando, e você não sabe se a substância é capaz ou não de tratar, tá, a doença. A gente tem também como sugestão a ivermectina. A ivermectina ela foi descoberta em 1975 e foi aprovada para uso no Brasil em 1987. A ivermectina ela foi descoberta por um médico chamado Satoshi Omura. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física junto com a dupla dele, tá, de pesquisa, que é um pesquisador da própria Merck. Ela foi lançada inicialmente como um medicamento veterinário em 1978, mas hoje em dia ela também é usada, tá, em pacientes, em pessoas, em humanos, e ela foi comercializada no Brasil em 1987. Eles ganharam o Prêmio Nobel porque a ivermectina ela é capaz, tem uma estrutura macrolídea. A gente até teve uma discussão sobre se ela era um antibiótico macrolídeo ou não, mas vários artigos sobre estrutura química definem ela como macrolídeo, sim. Ela é isolada do Streptomyces avernilis, e ela foi usada para tratar todo tipo de infecção parasitária antihelmíntica, como filariose, ascaridíase, tricuríase, e também sarna e piolhos. Então, ela ajudou muito no tratamento de vários pacientes em países da África, tá, em lugares mais pobres. E, além disso, por que ela seria utilizada no COVID? Né? O que ela tem de diferente? Essa estrutura macrolídea, ela está associada ao aumento da produção de interferões e da resposta imune e vai inibir a replicação do RNA viral. Tá? A gente tem vários estudos in vitro que corroboram com esse efeito. Tá? Já mostrou-se o efeito da ivermectina na cultura de células também. No entanto, não tem nenhum estudo em humanos, não existe. Doses efetivas para tratar os pacientes em sarcófago, elas teriam que ser muito mais altas do que as usadas, por exemplo, no remédio para lombriga, para sarna, que você vai lá comprar na farmácia. Tá? Você precisa de doses muito maiores. As doses que foram usadas em vitro eram muito mais altas. E aí, o que acontece? Por que a gente não tem dose em testes em humanos com essas doses muito mais altas? Porque você só pode fazer testes em humanos com doses que já foram pré-aprovadas. Então, a gente tem necessidade de novos estudos de fase 1, ou seja, testar doses mais altas em animais, ver se essas doses não são tóxicas, e aí liberar essa nova dosagem para tratar humanos. Além disso, novas formulações estão sendo desenvolvidas pela indústria farmacêutica com o objetivo, tá, de aumentar
a eficácia dessas doses que são menores para que a gente possa usá-las. A azitromicina, também se fala muito da azitromicina. A azitromicina, ela foi lançada, descoberta pela Pliva, tá? Que, se eu não me engano, é uma empresa suíça, em 1988, com o nome de Zitromax. Hoje em dia, ela é produzida pela Pfizer. Pelo que eu vi, a Pfizer comprou a Pliva. Tá? Ela é, de fato, um antibiótico macrolídeo de amplo espectro. Ela tem a capacidade de tratar infecções do trato aéreo respiratório, DSTs e entre outras doenças. Ela é amplamente utilizada. Ela, quando foi lançada, ela melhorou muito o tratamento com antibióticos, porque, no geral, ela é tomada só 5 dias, ou 7 no máximo. Ela é considerada segura, pode ser utilizada por crianças, adultos. Entre as suas vantagens, destaca-se a possibilidade de ser utilizada por menor tempo, como eu falei para vocês. Ela tem uma ação semelhante à ivermectina e à nitoxazanida, que é a Anita, tá? Que também andou por aí nos noticiários. Ambas vão aumentar os interferões, então a gente acredita-se até que tratamentos associados entre a azitromicina e a ivermectina, ou a azithromicina e a nitoxazanida, seriam bons para o tratamento do COVID. Ela tem um efeito antiviral in vitro, é usada em combinação com diversos fármacos. A gente viu aí, já dei exemplo para vocês, tá? De vários estudos que combinam as substâncias. No entanto, tem que se ter cuidado, porque a azitromicina, assim como a cloroquina, ela desenvolve arritmias. Ela desenvolve a mesma arritmia que a cloroquina desenvolve. E aí a gente viu por aí muitos estudos clínicos onde são utilizados conjuntamente a azitromicina e a cloroquina, e isso pode piorar muito, tá, o quadro do paciente. E, além disso, o uso desenfreado de antibióticos pode gerar a resistência bacteriana, que é um problema muito sério. Já estão sendo divulgados casos de pacientes com superbactérias, tá, porque estão sendo feitos tratamentos com diversos antibióticos ao mesmo tempo. E aí a gente está gerando um novo problema. Então, aqui eu tenho exemplos de trabalhos que foram feitos com a azitromicina, a nitoxazanida e a ivermectina. Em dia 12 de maio, foi liberado um artigo onde eles debatiam sobre o futuro do tratamento do SARS-CoV, e aí a gente tinha perspectivas sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, e todas essas moléculas que a gente vai falar aqui. E aí, no dia 13, saiu um artigo, esse artigo muito interessante, questionando aos cientistas por que a gente deveria utilizar a azitromicina ou não. E aí ela começou a fazer uma análise crítica sobre o que a gente tem visto, tá, nos trabalhos, ou seja, falta de ciência, tá? Não tem se feito estudos randomizados, as coisas estão sendo feitas de forma muito... de forma a induzir um resultado positivo, né? Acho que a esperança das pessoas em resolver o problema rápido, tá, tem desnorteado muito o método científico. E no dia 6 na verdade, em junho vai sair um artigo, tá, em pré-print, onde se discute a inexistência de testes com a nitoxazanida, tá, que é o nosso Anita, porque já foi mostrado in vitro que ela tem efeito contra a influenza, contra o MERS, e o autor, ele sugere a possibilidade de ensaios combinados com a azitromicina. Outra esperança que nós temos, tá, são os antivirais. Eu vou falar um pouco de 3 fármacos específicos que foram usados em combinação. O lopinavir e o ritonavir, eles são vendidos em combinação com o nome de Caletra, que foi desenvolvido pela Abbott em 2000, tá? É uma combinação usada para tratar o HIV correntemente. A gente tem vários antivirais, hoje em dia a gente tem 7 classes de antivirais. O primeiro foi a azidovidina, que foi feito em 1987, e essa combinação veio para ajudar muito os pacientes que eram acometidos pelo vírus, né, do HIV. Por quê? Porque ele tinha facilidade, não tinha dependência de horário de tratamento, ele é 10 vezes mais potente, então ele facilitou a vida dos pacientes. Hoje em dia temos 7 classes de antivirais, entre elas os inibidores de protease, antirretrovirais, inibidores de encapsulamento do vírus,
vários tipos de classes que podem ser testadas contra os vírus que existem hoje em dia, mas nenhuma delas se mostrou assim completamente eficiente. Então, no caso do lopinavir e ritonavir, ambos são inibidores de protease, enzimas utilizadas de replicação viral, tá? Como eu mostrei para vocês lá no início, no ciclo do vírus, e são usados em combinações porque o ritonavir ele tem capacidade de potencializar o efeito de outros antivirais. No caso do HIV, depois de 1 ano de tratamento, ele torna 90% dos pacientes indetectável, tá? E no COVID ele tem uma ação muito discreta sozinho, então não serve para ser tratado sozinho. Outro antiviral que está sendo testado é o favipiravir, tá? Que é o Avigan. Ele é produzido pelo governo do Japão, ele foi desenvolvido em 2014, ele é inibidor da RNA polimerase, ele está sendo estudado pelo governo japonês, já saiu no jornal, que é uma esperança, etc. Mas a gente tem um estudo muito pequeno, com poucos pacientes também, e o próprio governo japonês já falou que tem que ser feito com muito cuidado, tá? Essa avaliação. Eles, inclusive, distribuíram o favipiravir pelo mundo, tá? Esperando que as pessoas testassem esse medicamento. A ribavirina, que é o Virazol, tá? Que é produzida pela Valeant desde 1970, foi desenvolvida para tratar infecções do trato respiratório, ela é usada em febres hemorrágicas, principalmente as produzidas pelo Lassa vírus e pelo Hantavírus, e também trata hepatite C e hepatite E. Ela é um análogo de guanina, tá? E ela vai gerar uma mutagênese durante a transcrição do vírus. Por quê? Esse análogo de guanina, ela vai se ligar ao GTP, tá? E isso vai inibir a atividade da transcriptase reversa. Ele é administrado por via oral ou inalatória, mas ele sozinho, em altas doses, causa vários efeitos colaterais. Ele tem muitos efeitos, toxicidade hepática, hematológica. Em um estudo foi demonstrado que ele causa hemólise, tá? Anemia hemolítica em cerca de 60% dos pacientes. Desses pacientes, 40% precisou de transfusão de sangue. Então, sozinho, em altas doses, ele é um medicamento bem problemático. Tá? Outro medicamento que também está sendo bem utilizado e talvez seja uma esperança em combinação é o interferon 1-beta. Então, por que interferon? Por que eu estou falando de interferon toda hora, né? Porque a azitromicina aumenta o interferon, porque a ivermectina aumenta o interferon. O que tem o interferon a ver com isso, né? Então, o interferon, ele é a primeira linha de defesa do organismo. O interferon é uma citocina que é produzida pelo nosso corpo quando a gente tem infecção. Então, a célula infectada, ela produz esse interferon, e esse interferon ele vai ter receptores nas células vizinhas. Se ligando na célula vizinha, ele vai sinalizar, olha, tem uma infecção aqui, e aí a célula começa a produzir substâncias que vão inibir a replicação do vírus. Então, o interferon, ele foi produzido pela Biogen em 1996. Ele é um biofármaco, tá? E ele foi liberado para o uso no Brasil em 2002. Ele foi feito para o tratamento da esclerose múltipla e é uma glicoproteína natural de sinalização celular, como eu falei para vocês, pertence ao grupo das citocinas. No Covid-19, ele já foi testado, tem efeito na MERS, sempre utilizado em combinação com outros fármacos, a terapia dele nunca é sozinha, e ele não tem efeitos adversos significativos até o momento. E aí, o que a gente tem de legal sobre o interferon e a ribavirina, o lopinavir e o ritonavir? Esse artigo que eu estou mostrando para vocês agora, ele saiu no início de maio, tá? Dia 8 de maio. E apesar dele só ter 127 pacientes, qual a diferença dele para os outros artigos? Por que eu considero esse um bom artigo, tá? Porque esse artigo, ele foi feito em duplo cego, foi randomizado, foi dividido em 4 grupos, tá? E ainda assim, eles conseguiram ver, os grupos eram completamente aleatórios, a gente tinha pessoas com todas as comorbidades possíveis, homens, mulheres, idosos, diabético, hipertenso, de toda sorte de pessoas, e ainda assim eu consegui ver no grupo tratado uma diferença significativa, tá? No grupo tratado. Então, eu consegui ver, por exemplo, que o grupo que recebeu lopinavir, ritonavir, ribavirina e o interferon, depois de 7 dias, tá, as pessoas que tinham melhorado já não tinham mais swabs positivos com o vírus. Então, a gente teve uma redução muito grande da quantidade viral e também a mortalidade, nesse caso, não teve diferença significativa, porque não teve morte, nenhum dos pacientes morreu. E os pacientes que receberam o
tratamento, eles saíram do hospital em 7 dias, enquanto os que não receberam em 12 dias. Por que eu acho essa amostra, considero que essa amostra seja significativa? Porque desses pacientes, tá, 127 pacientes, esse estudo foi feito em Hong Kong, e esse número de pacientes corresponde a 80% da população doente no momento em Hong Kong. Então, o espaço amostral era muito grande, tá, em relação à realidade deles. Então, eu acredito que esse estudo mostrava que o diferencial era o interferon, porque eles avaliaram tanto o grupo que recebia lopinavir, ritonavir e ribavirina, e o grupo que recebia lopinavir, ritonavir, ribavirina e o interferon. E teve muita diferença. Tá? E aí eles prometem um novo artigo onde o interferon vai ser a estrela da festa. Outro medicamento que está sendo aí estudado é o tocilizumab, tá? Que é o Acterra. Ele foi produzido pela Chugai em 1997 e ele também é produzido pela Abbott, porque eles têm um contrato. Ele é um imunossupressor usado no tratamento da artrite reumatoide e da artrite idiopática. É um anticorpo monoclonal humanizado contra a interleucina 6. E por que interleucina 6? A interleucina 6 é uma citocina envolvida na patogênese de inúmeras doenças, tá? Como mieloma, câncer, etc. E a gente acredita que no Covid-19, a interleucina 6 ela é liberada pelos linfócitos T helper, os monócitos, durante a infecção. Então, você tem uma chuva de interleucina. E ela adentra a circulação pulmonar, incitando o que eu falei para vocês, que é a tempestade inflamatória, levando, então, à liberação de milhares de citocinas, a ativação da cascata de coagulação, a formação de microcoágulos, que vão fazer as pessoas sentirem falta de ar, entre outras comorbidades. Então, casos clínicos diversos em lugares do mundo demonstraram a melhora, mas eram pequenos números de pacientes. Uma pessoa retratou um caso com 3 pacientes, outra com 2, o lugar que usaram mais pacientes tinha 21. Então, hoje, a Roche, a Organização Mundial da Saúde e a China estão desenvolvendo estudos que devem ser concluídos até o final de maio, e a gente vai saber mais sobre o tocilizumab. O Remdesivir, que agora está em pauta, tem se falado muito dele também, ele é produzido pela Gilead Sciences, ele foi desenvolvido em 2009 para o tratamento do Ebola, ele é um profármaco análogo de nucleotídeo, ele é metabolizado intracelularmente, tá? ATP não, gente, é GTP. E aí ele vai inibir a RNA polimerase viral, tá? E aí o que acontece? O Remdesivir, ele não é um fármaco que é usado normalmente, tá? No mundo, ele não tem aprovação, até a semana passada não tinha aprovação da FDA, no Brasil ele não tem nem patente, tá? E quando aconteceu de ter esse monte de testes de medicamentos, eles começaram a testar o Remdesivir, e aí liberaram a patente para outros países produzirem, tá? Então, apenas no tempo de estudar para a pandemia. E esse medicamento, ele possui um espectro de atividade contra filovírus, que é o Ebola, né? E o coronavírus, demonstrando efeitos profiláticos, tá? No SARS, o primeiro SARS, e no MERS também. Mas a gente ainda está testando no coronavírus atual. Então, ele foi aprovado de forma emergencial nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, não possui registro. E essa aprovação de forma emergencial não é porque ele funciona maravilhosamente, mas como ele é uma esperança para facilitar o tratamento, o teste, poder se utilizar em hospitais, tá? Se fez a liberação do Remdesivir. O Covid-19, então, no Covid-19, Remdesivir vai reduzir o tempo de internação e vai reduzir a mortalidade. Em relação aos efeitos adversos, o aumento das enzimas hepáticas em 60% dos pacientes, lesão renal grave e falência múltipla dos órgãos, tá? Foi demonstrada em um estudo com um número de cerca de 80 pacientes, que foi esse estudo aqui, tá? Que aconteceu em 18 de abril. Depois disso, a própria Gilead mostrou um estudo com 1.600 pacientes, que está passando para a fase 3 agora, e aí a gente vai ter um estudo um pouco maior. O NIH, tá, nos Estados Unidos, ele fez um estudo com 1.063 pacientes e eles apareceram falando na televisão super felizes, que reduz o número de mortes, mas essa redução não é significativa, tá? Mas reduz o número de internação em 31%, então pode ser que ajude. E aí vamos falar de terapia adjuvante, tá? Por que essa terapia adjuvante? Bom, essa reportagem, que eu achei uma reportagem muito legal, ela saiu na Science no dia 21 de maio, tá? E ela fala
de uma pesquisadora brasileira, tá? Essa pesquisadora brasileira, o que ela viu? Né? Que quando ela foi tratar uma paciente, essa paciente começou a sentir falta de ar e o dedo do pé dela estava roxo, mostrando problema de circulação. Ela tratou a paciente com heparina, que é um anticoagulante. Meus alunos, quem já teve aula de farmácia sabe que é heparina, né? É um anticoagulante. E ela tratou os pacientes e ela viu que a gente tinha uma melhora dessa paciente. E logo depois ela saiu do hospital e aí ela começou a tratar todos os pacientes com heparina. E aí, um dos grandes mistérios dessa doença é que a gente tem o que a gente chama de happy hipóxia, tá? Que é a hipóxia feliz. Ou seja, a pessoa está com uma saturação de oxigênio extremamente baixa, uma pessoa normal tem uma saturação até 95, um paciente com Covid pode ter 50, 60, 70 de hipóxia, tá? De saturação de oxigênio. E aí, a pessoa está lá, ótima, maravilhosa, no celular, está em casa, de repente, pum, cai e morre, tá? Então, o que acontece? Como é que essa pessoa chega no hospital sentindo uma dor, uma febre, uma faltinha de ar, assim, bem pouquinho, você diz, vou entubar essa pessoa, né? Então, os especialistas entrevistados, eles contaram o quê? Que chegaram a um medicamento graças ao fenômeno percebido, que era o dos dedos roxos, tá? Então, mesmo apresentando uma baixa taxa de oxigênio, eles não estavam respirando com problema. Por que isso acontece? Então, eles acham que seja por causa dos pequenos coágulos que são formados na microcirculação. No entanto, a gente não tem certeza absoluta se é só isso que está acontecendo, tá? Podem ser outras coisas. Mas a heparina, que é um medicamento, tá? É uma substância que existe, que é produzida pelo nosso corpo, é um glucosaminoglicano, produzido naturalmente, tá nos tecidos pulmonares, intestinais, na pele, tá? Ela foi produzida, sintetizada, né? Retirada de animais pela primeira vez em 1936 pela Vitrum AB, que é suíça. Ela foi descoberta em 1916, mas só teve seus primeiros testes clínicos em 1965. Ela é produzida naturalmente no organismo, como eu falei para vocês, e ela é um potente anticoagulante, vai se ligar ao antitrombina 3, potencializando a sua ação, levando à clivagem da trombina, do fator 10 de outras proteases, tá? E o que a gente vê nesses pacientes com Covid? Eles vão ter uma alta concentração de dímero D. Não sei se vocês já ouviram falar do dímero D, mas o dímero D, ele nada mais é do que um produto da degradação da fibrina. Então, se a pessoa tem um dímero D muito alto, tá, quer dizer que você degradou muita fibrina. Então, você teve uma produção alta de fibrina. E muita fibrina significam muitos coágulos, tá? Então, no Covid-19, a gente, associando o tratamento com heparina, diminui a resposta imune, tá? Associada à trombina, porque a trombina, ela também estimula a resposta imune. Altas concentrações de trombina vão ter uma ligação direta com a resposta imune. Reduz o agravamento da doença para evitar o desenvolvimento de patologias, e os estudos demonstram uma excelente redução da taxa de mortalidade, tá? De 20% a 50%, dependendo do protocolo, mas ela só é utilizada em pacientes que já são graves, tá? Então, dia 20 de março, a gente teve um estudo com anticoagulantes que mostrou, esse estudo foi na China, já mostrou uma melhora. Aqui no Brasil, a gente teve um estudo no Einstein, tá? Que foi com a médica Yunara Nigri, que foi a que deu origem ao texto na Science que eu mostrei para vocês. Ela tratou 27 pacientes, não teve nenhuma morte, então foi uma das melhores performances de estudo clínico, tá? Mas é importante a gente visualizar que a heparina não é um medicamento perfeito, a gente tem alto número de trombocitopenia em pacientes graves. Essa trombocitopenia, ela pode ser fatal para algumas pessoas, e é importante você observar esses pacientes, e se a heparina ela está gerando trombocitopenia, ainda assim é altamente recomendada a utilização de anticoagulantes, como, por exemplo, heparinas de baixo peso molecular, que causam menos trombocitopenia, ou outros anticoagulantes, tá, injetáveis. E aí, para a gente finalizar, vamos falar de outras terapias. A gente pode usar outros medicamentos, como terapias adjuvantes. Glicocorticoides podem ser utilizados para diminuir essa inflamação, mas existe um debate muito grande sobre a utilização desses glicocorticoides, porque eles vão piorar a resposta à depuração ao vírus. Tá? Posso utilizar outros antibióticos, como amoxicilina, fluoroquinolonas. Já foi demonstrada a utilização de AS, de pirona, entre outros anti-inflamatórios. Estão sendo desenvolvidos vários anticorpos monoclonais. Estão estudando
plasma convalescente, ou seja, tratamento da pessoa, dos indivíduos doentes com plasma de indivíduos que já desenvolveram anticorpos. No momento, a gente tem 95 estudos clínicos registrados, tá? Sobre vacinas. Os dois mais promissores, na minha opinião, é o de Oxford no Reino Unido, porque eles já partiram de uma vacina que já tinha teste de toxicidade, e o da Moderna nos Estados Unidos, que essa semana também saiu uma notícia, que 8 pacientes foram tratados positivamente, ficou todo mundo feliz, etc., mas eram só 8 pacientes, eles vão passar para uma próxima fase, tá? Então, é importante a gente ter todos esses estudos aqui. É uma foto que eu botei para vocês, para ver o que acontece com uma pessoa. Olha só esse cara, super forte, né? E ele perdeu 22 quilos em 6 semanas de respiradora. E você imagina uma pessoa que já é magrinha, um idoso, tá? Como é difícil superar essa fase. Então, últimas notícias aí para a gente ter uma esperança seriam mostrando que macacos que foram imunizados tanto com a vacina de DNA, tanto quanto o SARS-CoV convalescentes ficaram imunes, então isso também é muito legal, né? E aí vamos acompanhando as notícias. E agora, por último, eu acho que uma reflexão é importante a gente fazer. Então, no Brasil, a gente está tendo, no momento, 12 estudos clínicos com 12.500 pacientes, tá? 6.000 pacientes, eles foram tratados com cloroquina, e a gente teve o caso lá que vários pacientes faleceram. E aí, eu estava lendo o jornal e achei essa reflexão importante de um dos médicos que trabalha no Hospital Sírio-Libanês, que é um grande médico. E ele falava o seguinte, que apesar do grande número de pesquisas em curso, os próprios médicos que atuam nos estudos ressaltam que tem que se ter cautela, porque a gente não tem garantia de um protocolo, tá, que vai salvar as pessoas da doença nessa próxima semana. A ciência ela é muito complexa e ela está sendo apressada por uma pandemia que é ainda mais imprevisível. Não só no Brasil, mas no mundo. E o achismo, ele não funciona com pacientes. Você achar que tal remédio funciona porque você deu para 3 pacientes e eles melhoraram, como é que você pode ter certeza que foi o remédio que melhorou esses pacientes? Eles podem ter melhorado porque a maioria dos pacientes com Covid melhora com remédio, sem remédio, ou apesar do remédio. Então, né, vamos ser conscientes e tentar orientar os próximos, né, que eu sei que tem muito achismo, muita informação, e tentar orientar as pessoas, né, o melhor que a gente pode fazer, ok?